Meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos no Breve Catecismo de Westminster, esse que é um dos nossos documentos que servem como símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos trabalhar a pergunta de número 38, que fala a respeito das bênçãos da ressurreição. Diz assim a pergunta de número 38 do nosso breve catecismo de Westminster. Diz: quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição? E a resposta é a seguinte: na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo que Ele possa nos instruir através do ensino que teremos da Sua palavra, por intermédio daquilo que expôs o nosso breve catecismo. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela dádiva da Tua palavra e pela doutrina, ó Deus, santa que encontramos nela. Muito obrigado também, ó Deus, pelos nossos símbolos de fé, por aqueles homens, ó Deus, que o Senhor iluminou o pensamento para que pudessem, ó Deus, sistematizar essas doutrinas para nós, tornando, ó Deus, elas tão claras para nós. Rogamos em nome de Jesus que o Senhor venha ensinar a cada coração, a cada irmão que está assistindo esse vídeo, ó Deus, essas doutrinas, para que, ó Deus, todos possam ser edificados. É assim que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a ressurreição dos mortos, ela é uma doutrina tipicamente cristã. Se nós lermos, por exemplo, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, de acordo com o apóstolo Paulo, a doutrina cristã, ela está de uma forma inalienável relacionada à doutrina da ressurreição. De tal sorte que se você retira a doutrina da ressurreição do cristianismo, o cristianismo vira uma religião vã. Ela fica, de acordo com o apóstolo Paulo, uma religião vazia, porque nós permanecemos nos nossos pecados. A ressurreição, portanto, ela é o momento que marca a consumação da nossa redenção. Se nós retiramos, portanto, a ressurreição, nós permaneceremos, de alguma maneira, influenciados pelo pecado que ainda habita em nós. Portanto, nenhuma outra religião ela acha que a ressurreição seja, digamos, essencial para ela. Porém, o cristianismo olha para a doutrina da ressurreição e entende que essa doutrina é uma doutrina chave, é uma doutrina essencial, é uma doutrina pela qual ela permanece de pé ou então cai. Uma boa parte das outras religiões, e por que não dizer, se não todas, elas imaginam que a felicidade do homem, a salvação do homem, de alguma maneira, ela se completa quando o homem se vê livre do seu corpo. Elas ensinam que o pecado só se aplica ao corpo do homem, ou seja, que o pecado é apenas algo físico. Assim, para essas religiões, a salvação significa escapar do corpo. Então, a grande façanha que essas religiões elas demonstram é que
você escapando do seu corpo, a sua alma será desvencilhada da carne. E assim acontecerá alguma coisa boa com você. Então, para essas religiões, no momento em que em que sua alma deixa o corpo, você acaba deixando a sua alma, o seu pecado para trás. A sua alma deixa o pecado para trás. Esse, por exemplo, é o ensino do hinduísmo, esse é o ensino do budismo e outras tantas religiões. Na verdade, até mesmo dentro do cristianismo, surgiram falsos mestres que tentaram, de alguma maneira, misturar esse entendimento com a doutrina cristã. Esse foi o pensamento, por exemplo, de uma heresia que surgiu desde o período dos apóstolos, chamada de gnosticismo. Para essa heresia, toda matéria, inclusive o nosso corpo, toda matéria é má. E apenas o espírito é que ele é bom. Então, a melhor coisa que poderia acontecer para um crente, por exemplo, era o dia da morte em que a sua alma se livrasse do corpo. Mas a Bíblia, irmãos, contraria essa noção. Para o cristão, a salvação ela não é escapar do corpo. Para o cristão, a salvação, inclusive, envolve a redenção do corpo. Segundo o ensinamento bíblico, o ser humano ele foi criado para viver tanto com a alma quanto com o corpo. Então, dessa maneira, nós podemos afirmar que o problema conosco não é o nosso corpo propriamente dito, mas o pecado que habita em nosso corpo. O corpo do ser humano, a Bíblia demonstra claramente, se tornou corrupto por causa do pecado. Mas a solução para a nossa salvação não é a alma se livrar do corpo, até porque a alma ela acabou se corrompendo por causa do pecado. Tanto o corpo quanto nossa alma, eles precisam ser restaurados. A grande boa nova do Evangelho é justamente que na ressurreição, nossas almas serão unidas novamente aos nossos corpos, mas agora de uma vez perfeita e plenamente, sem pecado, sem mais a corrupção que habita em nosso corpo. Essa doutrina, portanto, ela é chave para o cristianismo. Algum tempo desse atrás, eu escutei uma história de um antigo missionário protestante nas ilhas Ryukyu, lá no Pacífico Oeste. Esse missionário, ele foi até essa ilha e lá nessa ilha ele descobriu uma sepultura muito estranha. Nela havia uma placa nessa sepultura que ali estavam 11.000 cabeças de cristãos que haviam sido sepultados ali. E aí, em outra investigação, descobriu que, na verdade, aquelas 11.000 cabeças que, segundo a lápide ali da sepultura, diziam que estavam sepultadas ali, aquelas 11.000 cabeças, elas eram resultados de uma perseguição religiosa que o governo japonês, na época, havia, portanto, imposto aos cristãos que ali moravam. O governo, ele sabia que os cristãos, eles criam na ressurreição dos mortos. Então, eles resolveram fazer o seguinte, que para que não houvesse ressurreição dos mortos, eles degolaram os cristãos e sepultaram os seus corpos em um canto e as suas cabeças em um outro canto, muito distantes um do outro, na expectativa, de repente, que a ressurreição fosse evitada, porque se os corpos e as cabeças estivessem separados, certamente não haveria ressurreição. Então, aqueles tiranos, embora inimigos
dos cristãos, eles temiam a possibilidade dos crentes ressuscitarem dentre os mortos, e assim, cruelmente, eles queriam impedir isso a qualquer custo. Vocês entenderam? Para os cristãos daquele período, que foram mortos, 11.000, de acordo com esse missionário, 11.000, eles criam firmemente na doutrina da ressurreição. Eles podiam até ser mortos, mas um dia o Senhor Jesus Cristo ressuscitaria seus corpos. Isso era uma doutrina tão presente, tão vital no pensamento e no coração deles, que os próprios governantes ímpios, descrentes, acabaram por se convencer que aquilo poderia ser verdade. Irmãos, isso é muito importante. O Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro para nós que haveria um dia em que nós ressuscitaríamos de entre os mortos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, a partir do versículo 39, que nós seríamos ressuscitados dentre os mortos. Ele diz assim, João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, a nossa ressurreição, ela acontecerá no último dia. Esse último dia, ele pode ser identificado como aquele momento final da história, quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele voltar uma segunda vez do céu. Naquele dia, ressuscitarão os justos e também os ímpios, não apenas os crentes, mas também os descrentes, havendo apenas uma ressurreição. Os crentes ressuscitarão para a glória e os ímpios para a própria destruição. Então, mas será uma única ressurreição. De acordo com Atos, no capítulo de número 24, versículo 14 a 15, mostra claramente que essa ressurreição será única, tanto para crentes quanto para ímpios. O destino é que mudará, mas essa ressurreição será única. Veja só, Atos 24, versículo 14 e 15, diz assim: porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes, que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. E nós sabemos que isso acontecerá no último dia. Agora, a grande dúvida é como é que acontecerá essa ressurreição? Uma das grandes dúvidas acerca da ressurreição diz respeito ao tipo de corpo que os ressuscitados terão. Qual é a natureza da ressurreição? Irmãos, eu entendo, à luz da Bíblia, que quando a Bíblia fala de ressurreição, ela está falando de uma ressurreição literal do corpo. O nosso corpo, que vai para o pó no momento da morte, ou seja, ele começa a se decompor, ele será ressuscitado, literalmente. Os nossos corpos, então, voltarão a ter matéria. Então, não é uma ressurreição espiritual. Nós não seremos fantasmas durante a ressurreição. Nós teremos corpos, tá? Em Lucas, no capítulo 24, por exemplo, você lerá que em uma das aparições do nosso Senhor Jesus Cristo, após a ressurreição, ele veio aos discípulos que estavam no cenáculo, na tarde daquele primeiro domingo, e então ele pôde perceber o ceticismo que havia na face deles. Quando viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto, eles ficaram amedrontados, a Bíblia diz.
de tal maneira que eles pensaram que o Senhor Jesus Cristo era um fantasma, pensaram que o Senhor Jesus Cristo era um espírito. Então o Senhor Jesus Cristo, naquela ocasião, se voltou para eles e disse assim: olhai minhas mãos, olhai os meus pés, que eu sou eu mesmo, apalpai-me, vede-me. Porque um espírito não tem carne, um espírito não tem ossos, como percebeis que eu tenho. Então você percebeu? O Senhor Jesus Cristo, ele disse para nós que a ressurreição do corpo era uma ressurreição que envolvia matéria, e não apenas espírito, não era algo como do tipo hoje muitos imaginam ser como um fantasma. A Bíblia registra lá em João 20 também que Tomé ficou cheio de dúvidas, não é? Haviam dito para ele que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado diante dos mortos, de entre os mortos, que o Senhor Jesus Cristo ele aparecera, e aí ele não cria naquilo. Ele disse assim: se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a mão em seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ele, em outras palavras, estava dizendo: eu só acredito vendo, eu só acredito tocando, eu só acredito atestando. E aí a Bíblia nos conta que o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu novamente a ele e então disse: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete aqui em meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente. Então, Tomé, ele acabou, por intermédio daquela experiência, percebendo que aquela ressurreição era uma ressurreição corpórea, era uma ressurreição física, era uma ressurreição material. A passagem de 1 Coríntios, no capítulo 15, é mais esclarecedora ainda a respeito dessa natureza da ressurreição. E eu peço para que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 36 ao versículo de número 38. Que diz o seguinte, o apóstolo Paulo: o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Irmãos, de acordo aqui com o apóstolo Paulo, o nosso corpo, quando nós morrermos, ele será parecido àquilo que acontece com a semente. A semente, então, ela é sepultada na terra, e ali na terra acontece uma transformação à medida em que surge uma nova planta, certo? Então, o nosso corpo, ele passará por um processo de transformação quando nós morrermos e este corpo mortal ser sepultado. O nosso corpo, quando ele ressuscitar, num certo sentido, ele será idêntico ao atual. Mas em outro sentido também vai ser totalmente diferente. Em que sentido eu digo que haverá uma semelhança entre o nosso corpo atual e o nosso corpo na ressurreição? Haverá tanto uma continuidade como uma novidade no corpo. Haverá uma continuidade porque será um corpo que será feito a partir deste que nós temos hoje, certo? Assim como a planta, ela nasce a partir da semente, o nosso novo corpo, ele será feito a partir deste nosso corpo, certo? Mas haverá uma novidade, porque assim como a planta que nasce é imensamente superior à semente, assim também o nosso novo corpo, ele é
superior ao corpo que nós temos agora. Porque aquele corpo que nós teremos será um corpo perfeito, será um corpo sem fraqueza, será um corpo sem as limitações próprias do atual. Nós devemos lembrar que o nosso corpo, ele será igual ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Nós seremos seres humanos plenos como o Senhor Jesus Cristo é, embora devamos lembrar que nunca nós seremos Deus, como Jesus Cristo é. Mas assim como o corpo do Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado de maneira perfeita, nossos corpos também serão ressuscitados perfeitamente. Então, num certo sentido, irmãos, nós seremos, então, digamos, mais privilegiados que Adão antes da queda. Porque Adão, ele estava em um estado em que o seu corpo ainda era passivo de morte. Quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, nós não seremos mais passivos da morte novamente. Então, nós ressuscitaremos e ressuscitaremos para a glória, como diz o nosso breve catecismo, e não mais morreremos. O apóstolo Paulo, ainda em 1 Coríntios, só que no capítulo de número 15, no versículo 45, ele diz que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Existe muito debate a respeito do que significa isso, mas o que quer que isso signifique, o certo é que haverá uma vantagem do nosso corpo futuro em relação ao corpo que nós temos hoje, tá? Por mais perfeito que fosse o corpo de Adão, ainda assim o seu corpo estava na categoria de corpo mortal. Mas o corpo futuro, o corpo que nós teremos na ressurreição, no último dia, diz o apóstolo Paulo, no versículo 40, será um corpo celestial. Nesse sentido, irmãos, nós vamos ter mais glória do que o corpo que nós temos nos dias de hoje. O nosso corpo, no dia de hoje, ele tem uma glória. Mas o corpo que nós teremos na ressurreição dos mortos será um corpo muito mais glorioso do que o que nós temos hoje. Diz lá o versículo 41 de 1 Coríntios 15. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. Porém, até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Da mesma maneira que haverá uma glória maior do nosso corpo ressurreto do que o nosso corpo atual, o nosso corpo mortal. Então vamos explorar, irmãos, de maneira mais sucinta, depois dessa breve introdução, vamos explorar de forma mais sucinta aquilo que o nosso catecismo diz a respeito das bênçãos que os crentes recebem no dia da ressurreição. Diz assim, irmãos: na ressurreição, se é sendo ressuscitados em glória. Então, o texto aqui está falando que nós seremos ressuscitados em glória, e por que não dizer para a glória? Quando os nossos corpos eles forem ressuscitados, de acordo com o nosso breve catecismo, nós não mais seremos sujeitos à morte, nós não seremos mais sujeitos à dissolução, mas o nosso corpo ele será igual ao corpo glorioso de Cristo. Diz lá Filipenses, o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o nosso corpo, ele vai ser ressuscitado para a glória, assim como é glorioso hoje o corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo.
Se você ler lá o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai consolar os crentes daquela igreja a respeito disso, não é? Ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Para muitas pessoas, a morte é o fim da existência, não é? Essas pessoas, elas têm todo motivo, de acordo com essa descrença, para viver sem esperança. Mas com os crentes é diferente. Nós esperamos a ressurreição do corpo, por isso nós temos esperança. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 14. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí estaremos para sempre na glória. Então nós somos ressuscitados em glória e para a glória também. Essa doutrina, o nosso breve catecismo deixa de forma muito clara. Mas o nosso breve catecismo também diz que na ressurreição os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos do juízo. Então, nós vamos ser, naquele dia, irmãos, perdoados dos nossos pecados, definitivamente. E a nossa justificação em Cristo, ela será, portanto, ratificada. O Evangelho de Mateus nos garante que o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, dirá para os crentes: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 34. Mas acontecerá uma coisa diferente no caso dos ímpios. O nosso breve catecismo diz que os ímpios, eles vão ser julgados, não é? Eles vão ser julgados. À medida em que os crentes serão absolvidos, os ímpios, eles serão julgados também. Isso o nosso breve catecismo deixa implícito. A partir do fato também do que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 25, 41, diz que aos réprobos, o Senhor Jesus Cristo sentenciará: apartai-vos de mim, os malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está lá em Mateus 25. Ele também diz lá em Mateus, no capítulo 7, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, os crentes, eles serão ressuscitados para a glória. E os ímpios serão ressuscitados para a própria destruição. De tal maneira, meus irmãos, que eles serão lançados no inferno eternamente. Enquanto os crentes, eles desfrutarão da vida eterna. A nossa fé, naquele momento, será uma fé publicamente reconhecida. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 5, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual não somente trará
plena luz às coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, naquele dia, os crentes eles serão ressurretos e os ímpios eles serão destruídos, porque naquele dia todos os pecados eles serão manifestos. Os dos crentes para serem perdoados e dos ímpios para a sua própria condenação. A última coisa, irmãos, que o nosso breve catecismo coloca aqui para nós é que na ressurreição, naquele último dia, nós seremos tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. E aí, esse dia vai ser maravilhoso, porque se o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, então essa glória e essa alegria serão perfeitamente demonstrados naquele último dia, quando o Senhor Jesus Cristo ressurreto nos ressuscitar, e então nós seremos vivificados para sempre e purificados definitivamente dos nossos pecados para viver diante de Deus com alegria eterna. E os crentes estarão para sempre com o Senhor. Eles receberão a herança que está preparada para eles. E ali os crentes contemplarão o seu Senhor, o seu Salvador Jesus Cristo, e finalmente poderão trilhar os caminhos pelos quais o Senhor os dirigiu e os salvou. E em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Pedro disse assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós podemos passar por muitas tribulações, irmãos, nesse mundo. Muitas. Mas aquilo que nos traz esperança, paz, consolo ao nosso coração, é saber que naquele último dia, nós seremos ressuscitados dentre os mortos para uma nova vida, uma vida gloriosa e eterna diante do nosso Deus e diante do nosso Pai. Que Deus nos conforte com essa verdade, sabendo que nele nós temos segurança da vida eterna. O salmista, no Salmo de número 16, versículo 8, diz assim: o Senhor tenho sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Que Deus nos console com essa verdade, irmãos. Que o Senhor Deus nos console com esses fatos, para que nós tenhamos uma fé inabalável e assim possamos também glorificar o seu santo e bendito nome. Desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa doutrina que nos faz viver, ó Deus, estes dias em que o nosso corpo mortal é afligido por enfermidades, por perigos. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos até morrer, mas sabemos, ó Deus, que após o nosso último suspiro, nós então seremos, nossa alma será conduzida à tua presença, e também, ó Deus, o nosso corpo repousará, até que naquele último dia ele será ressurreto, e assim estaremos para sempre, corpo e alma, com o Senhor. Ó Deus, consola-nos nessa verdade, e que em nome de Jesus o Senhor possa preservar a nossa fé diante das situações difíceis que passamos nesse mundo. É assim que nós te oramos, para a honra e glória de Deus Pai. Amém e amém. Amados irmãos, Deus os abençoe grandemente e que o Senhor Deus possa confortar e edificar os irmãos com
com essa verdade que foi aqui exposta. Deus os abençoe.